Salmo 144. Importante que todos estejam com a Bíblia em mãos, com o livro santo, ou mesmo o aplicativo santo no teu smartphone. Temos Bíblia aí para entregar? Alguém sabe dizer? Tem? Dá uma olhada, você que é aqui da igreja, dá uma olhada em volta e vê se tem alguém sem Bíblia. Levanta sua mão, que nós vamos levar uma Bíblia para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Fica com a mão levantada. Enquanto eu não chegar em você, levanta a mão, não abaixa não. Isto. Rapidamente, rapidamente. Vamos lá, ajuda aí. Vamos, legendário. Vamos, legendário. Amém. Tem mais ali, ó. Tem um aqui na frente, tem outro ali, ó. Ajuda aí, pega aí, Ederson. Corre lá. Rápido, rápido. Acabou? Acabou, acabou. Perdeu. Amém. Graças a Deus. Próxima vai ter mais. Salmo 144. Abra aí a sua Bíblia. Bem no meio dela está o livro dos Salmos. Vou ler o versículo 1. Até o versículo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Eu vou ler bem forte o versículo 1 e te convido a ler bem forte o versículo 2 comigo. Então diz o texto: Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Lê bem forte. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua graça, tua presença em nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui, ó Pai. Continuamos abertos, com expectativa. A expectativa gera o ambiente do milagre. Ó Pai, cremos e declaramos que a tua palavra é verdade. Ela liberta, ela transforma. Faz de nós homens segundo o teu coração, ó Deus. Nós te pedimos humildemente, e nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do maligno contra a tua vontade revelada nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Glória a Deus. Antes de sentar, quem crê que Deus quer te levar a novos lugares? Você crê? Então vamos fazer uma dinâmica. Provavelmente você chegou aqui nessa noite. Quem já está há algum tempo aí, sentou no mesmo lugar que normalmente senta, ou perto. Quem fez isso? Levanta a mão, pecador. Confessa? Isso aí. Amém? Então vamos fazer uma dinâmica. Sai do seu lugar, troque de lugar, rapidamente. E você já senta. Vai lá. Vamos fazer essa dinâmica. Deus quer nos levar a lugares novos, coisas novas. Nós temos a tendência de ficar sempre no mesmo lugar. Temos a tendência. Criamos inveja se alguém senta em nosso lugar. Como se aquele cantinho fosse nosso. Na escola foi assim. Não é? Até o meu lugar. Não, não é teu lugar. Quem falou que é teu lugar? Na igreja é assim, senta, o meu lugar. Não, não é teu lugar. Que teu lugar? Teu lugar é onde Deus te colocar, amém? Diga assim, o meu lugar é onde Deus me colocar. Simples assim. Amém? Desfrute o caminho enquanto o Senhor está te colocando nos lugares. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, presta atenção. Alguns falsos profetas falavam para eles: olha, não façam nada, porque em breve o Senhor vai nos tirar daqui. Deus falou para Jeremias: olha, escreve uma carta para esse povo. Diga o seguinte: não deem ouvidos a esses mentirosos. Vocês vão ficar aí muitos anos. Trabalhem, produzam, frutifiquem, porque o Senhor abençoa onde nós estamos. Há pessoas que ficam às vezes imaginando, sonhando com algo, e não desfrutam o que Deus tem falado, direcionado. Não desfrutam de onde Deus tem te colocado. Amém? Fique sempre atento à voz do Senhor. Mas não é o tema da noite, pode sentar. Como eu disse, é o Senhor me prepara as minhas mãos para a batalha. Nós vivemos uma batalha. O apóstolo Paulo traz essa revelação muito clara lá em Efésios, nos dizendo que nós estamos lutando e que existem armadilhas, estratégias contra nós. Há uma disputa. E não é contra Deus, é contra nós.
Deus não pode ser objeto de uma estratégia, de uma luta contra Ele. Ninguém se levanta contra Deus, nem Satanás se levanta. A luta é contra nós. O Senhor nos capacita para lutarmos, mas a luta é contra nós. Deus não é tentado por ninguém, a Bíblia diz. Mas precisamos ter esse entendimento. Paulo escreve: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra seres humanos, mas contra autoridades, principados espirituais que atuam nas áreas celestiais. Esses dias eu vi um pastor comentando algo interessante. Perguntaram para ele: por que hoje em dia já não se tem tanto, não se vê tanto as possessões demoníacas, demônios sendo expulsos de pessoas? Eu achei interessante a pergunta, porque é um fato. Nós cremos que isso existe, acontece, fazemos isso aqui quando necessário, mas cada vez menos. Ele deu uma resposta que eu achei muito interessante, me fez refletir. Ele disse assim: olha, é que na verdade, hoje o demônio não está mais tomando conta do físico das pessoas, entrando nas pessoas dessa forma. Hoje ele está nas ideias. Eles estão atuando nas ideias. É o que nós mais temos visto: engano dentro da igreja, engano entre os cristãos, ideias falsas, conforme Paulo fala, as falsas doutrinas dos últimos tempos. E é muito mais estratégico, interessante para o inimigo agir dessa forma, sem ser percebido. Na guerra, quem não é percebido, consegue atacar sem ser percebido, vence. Esses dias, num podcast, o camarada contando de uma situação ali na Ucrânia, em que ele estava de prontidão à noite, com visor noturno, seus companheiros dormindo, e ele olhava assim e tinha um vulto, mas ele não conseguia identificar, porque o sistema dele era aquele que capta calor, e ele via aquilo e não conseguia identificar. Dali a pouco sumiu, e quando ele voltou, ao amanhecer ali, quase amanhecer, para trocar ali, ele chegou onde os seus colegas estavam dormindo, todos estavam mortos, a facada. Havia não é soldado, é mercenário, e depois soou esse alarme entre as tropas, que ele estava com uma roupa, uma camuflagem que anulava a visão de calor. Ou seja, ele ficou invisível. Ele entrou, pegou os caras dormindo, matou a faca e foi embora. 6. Isso nos chama atenção, porque dessa forma nós precisamos cuidar, porque o inimigo age dessa forma. Ele não vai aparecer mostrando: ó, vou te atacar agora, cuidado. Ele age de forma sábia, na surdina, com astúcia, diz a palavra do Senhor. Mas olha que interessante, aqui o autor, Davi, ele começa louvando ao Senhor como é próprio a nós homens, amém? Louvem o Senhor, Deus, a minha rocha. Olha o que ele diz: Ele me prepara para a batalha. Olha só, Ele me ensina a combater. Nós precisamos buscar da parte do Senhor o ensino e a preparação para combater esse bom combate, como Paulo diz. Não há em nós força nem sabedoria para isto, mas apenas no Senhor. Uma batalha envolve preparo físico, preparo mental e preparo espiritual. A nossa mente precisa suportar as pressões sem murmurar, sem questionar, sem amaldiçoar. O nosso físico precisa suportar para orarmos de joelhos, para fazermos vigília, para jejuarmos. Nosso espírito precisa estar forte para discernir as coisas espirituais, conforme o Espírito Santo fala ao nosso coração. Amém? Muitos não conseguem fazer um jejum, muitos não conseguem ajoelhar para orar. Isso é físico, não tem nada de espiritual nisso. Não tem um mínimo de preparo físico para lutar as batalhas do Senhor. Muitos não têm a mente preparada para a pressão. Se o filho está com dificuldade, se a mulher está trazendo uma situação difícil para ele, há um momento difícil no trabalho, ele já explode.
não aguenta a pressão, já murmura, já xinga, já começa a desacreditar. Não há pressão, ou melhor, não há preparo para aguentar a pressão. Não sei quem aqui já fez algum tipo de treinamento, já viu alguma coisa nesse sentido, tanto para um atleta de nível, como para um combatente. A gente fala isso da seleção brasileira. Não, a seleção brasileira não tem psicológico, toma um gol, acaba. Um bom atleta, um bom soldado, ele precisa ter preparo psicológico. Quantos aqui enfrentam problemas? Lá no trabalho, aquela situação difícil, às vezes uma injustiça. Em casa, uma situação que foge do teu controle. Mas se nós não tivermos o preparo mental, a gente nem dorme. Não consegue. Já aumenta o tom da voz, já se fecha. Deus prepara para a batalha. Deus ensina como fazer. Mas para isso eu preciso ter humildade. Ninguém aprende, ninguém é preparado se não tiver humildade. Aquele que tem o espírito do eu já sei, eu já conheço. Nós temos batalhas novas todos os dias. Coisas novas surgem. Se você é pai, um dia você foi pai de um bebê, dali a pouco você é pai de um pré-adolescente, dali a pouco você é pai de um adulto. E são coisas totalmente diferentes, sim ou não? Sim ou não? Você era jovem, tinha uma situação, você está na meia idade, é outra situação, daqui a pouco você já passou da meia idade, é uma nova situação. Batalhas novas, sim ou não? Mas muitos param no tempo, muitos, eu já sei, e ficam lutando da forma errada. Paulo disse que ele cuidava para lutar da forma correta, não como quem dá soco no ar, soco no vento. Muitos ficam dando soco no vento, soco no ar, golpes ineficazes. A energia vai embora, acaba e não alcançou objetivo nenhum. Diga assim: Senhor, eu preciso ser preparado, eu preciso ser ensinado para combater. Amém? E uma das características da instrução, toda instrução, guarde bem isso no teu coração, toda instrução nos tira da zona de conforto. Quando a criança está aprendendo a escrever, ela é tirada da zona de conforto, ela é colocada para fazer o exercício que ela não sabe fazer, e ela começa a fazer e às vezes não quer fazer, sim ou não? Quando você faz um curso lá na tua profissão, você é colocado numa situação nova, você não está acostumado com aquilo, e você é colocado numa situação de pressão, porque você tem que mostrar um resultado, porque você foi ensinado, agora você tem que mostrar que aprendeu. Você é tirado da zona de conforto. Toda instrução, todo aprendizado nos tira da zona de conforto. O músico, ele aprende e está no nível. Se ele quiser crescer, ele tem que sair daquela zona de conforto e para um novo nível. Assim um atleta, assim um lutador, assim em qualquer área da vida. Mas nós gostamos de ficar naquilo que é confortável. Eu já citei um exemplo aqui, vou citar de novo. A história que é contada lá no livro Homem ao Máximo, se eu não me engano. E o camarada, ele era vendedor, se destacava assim acima de todos. Demais se destacava. E ali o seu superior teve a ideia de colocar em uma nova função, para ganhar o dobro, certo? Ele ia ensinar, instruir, chefiar os demais. Só que chegando ali naquela função, ele percebeu que ele não era o destaque, ele era mais um. Ele estava num novo nível, e nesse novo nível ninguém o conhecia, e ele estava aprendendo. Então ele precisaria sair da zona de conforto e se destacar. Depois de pouco tempo, ele procurou seu superior e falou: olha, eu gostaria de voltar para onde eu estava. Aí o camarada se surpreendeu com aquilo, falou: mas você vai voltar a ganhar mesmo? Você ganhava metade, não tem problema, quero estar lá. E ele voltou. O colega dele que trabalhava com ele nessa primeira função
que não era tão destacado quanto ele, foi chamado para subir. E ali então esse camarada permanece, cresce e se destaca, porque era alguém que não estava preso a uma zona de conforto. O primeiro, ele decidiu, ele preferiu ficar num lugar confortável, onde ele já sabia fazer tudo o que tinha que fazer, melhor do que os outros, em vez de crescer. Eu te pergunto nessa noite, você está disposto a ser preparado, a ser ensinado pelo Senhor para lutar as batalhas? Sim, Arthur? Amém. O Arthur disse sim, mais alto que vocês. Vocês estão preparados? Vocês estão dispostos? Sim ou não? Quando nós jejuamos às terças-feiras, toda terça-feira temos jejuado, do nascer do sol ao anoitecer. Muitos não estão jejuando, não quer sair da zona de conforto. Ah não, mas eu trabalho. Quem trabalha aqui? Olha só, que benção. Ah não, mas é difícil jejuar, Saulo. Sabia que é difícil jejuar? Quem aqui acha que é difícil jejuar? Ué, vocês não acham? Eu acho, vocês não acham difícil jejuar? É gostoso jejuar? Fala, nossa, hoje é dia de jejum, que delícia. Quem acha fácil jejuar aí? Não é fácil, não é agradável, é poderoso, mas não é agradável. O Senhor está buscando nos preparar e nós muitas vezes não aceitamos. Deus te acorda de madrugada para orar, a gente prefere ficar onde? No bercinho, né? Fala para o teu irmão assim, não fica no bercinho não. Segunda que vem nós teremos nossa oração às 5 da manhã aqui, nossa oração mensal. Toda primeira segunda do mês nós oramos aqui na igreja os homens, às 5 da manhã. Ah, mas não é fácil por causa do que eu trabalho tal hora. Ok. Mas o Senhor quer te preparar, quer te ensinar, aguentar a pressão. Sabe qual a diferença do grafite, do lápis e do diamante? Não é essa a diferença que eu quero enfatizar aqui. Diamante é feito do que? Alguém sabe? Oi? Carbono? Alguém falou aí? Carvão, carbono? Isso? Carbono? O grafite é feito do que? Oi? Olha só, é da mesma coisa. Diamante e grafite é feito da mesma coisa. Sabe qual que é a diferença? Então, o barro é o mesmo, é a pressão que suporta. A única diferença entre o diamante e o grafite é a pressão que ele suporta. Eu te pergunto, quanto de pressão você suporta? Davi era um homem que aprendeu a suportar pressão. Quanto de pressão nós suportamos em Deus? Porque ele começa dizendo, olha só, ele começa dizendo, louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele sabia por que ele estava louvando a Deus, porque Deus era a rocha dele. Um homem que suportava a pressão, porque ele estava pautado, embasado no Deus vivo. Agora, quando nós estamos pautados no nosso emprego, na conta, nos investimentos, na saúde, no relacionamento, nós não aguentamos muita pressão, porque se vem uma crise econômica, se perdemos o emprego, se o relacionamento não vai bem ou acaba, quantos homens se matam quando acaba um relacionamento? Ou matam a mulher e depois se matam porque acabou um relacionamento? Quem que é tua rocha? Obrigado, Arthur. Quem que é tua rocha? Misericórdia. Quem que é tua rocha?
Você crê nisso? Você sabe que você crê nisso? Ele é minha rocha, Ele me prepara e me ensina a combater. Diz o versículo 2: Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu abrigo, o meu libertador. Ele me defende como um escudo. Olha só. E eu confio na sua proteção. Você confia na proteção do Senhor? Será? Confia mesmo? Já dizia o Clebinho, Deus tem um plano. Você crê que Deus tem um plano? Está tudo dando errado aparentemente, mas quem confia no Senhor sabe que Deus tem um plano. Deus não esqueceu, Deus não cansou, Deus não se distraiu, Deus não está dormindo. Deus tem um plano. Ele diz aqui: e eu confio, porque não adianta, Deus é a fortaleza, e Ele é mesmo, Ele é o escudo, e Ele é mesmo, Ele é a rocha, e Ele é mesmo, mas eu não confio em nada disso. Será que minhas atitudes, minhas palavras demonstram essa confiança no Senhor? São perguntas que parecem ter uma resposta muito simples, mas não é nada simples. Versículo de número 3 diz: ó Senhor, que é o ser humano, para que penses nele? Que é um simples mortal, para que te preocupes com ele? Davi sabia a sua limitação. Ele não confiava na sua força, na sua mira. Você sabe que Davi, ele com a pedra e uma funda era uma arma muito preciosa naquele contexto, né? O pessoal usava muita funda na batalha. Não estilingue, às vezes a pessoa acha que é um estilingue, né? Não é a funda, bem diferente. E ele era muito bom na pontaria, inclusive diz que alguns da tribo de Benjamim, não era a tribo dele, mas a tribo de Benjamim, lá em Juízes fala que eram tão bons, que eles acertavam um fio de cabelo a determinada distância com a funda. Mas Davi não confiava nessa pontaria, porque ele sabia: quem é o ser humano? Quem sou eu, Senhor, para que te lembres de mim? Eu preciso do Senhor. Me ensina a batalhar, me ensina a guerrear, me ensine a não cair nas armadilhas de Satanás. Abra comigo a sua Bíblia lá no Salmo 18. Um homem sábio sabe lutar, sabe batalhar. Um homem sábio, mais do que isso, ele sabe quais lutas ele deve lutar. Às vezes você sabe lutar, mas está lutando as lutas erradas. Você não está lutando da maneira certa ou a luta certa. Diz a palavra que Davi, fugindo do seu filho Absalão por conta do seu pecado, ele estava fugindo ali com seus fiéis, com seus guerreiros, e veio um homem chamado Simei e começou a tacar pedra de longe e xingava Davi: seu cachorro maldito, sanguinário, matou a casa de Saul. E aí um dos comandantes ali de Davi falou: só falar que eu já passo a espada, passo o cerol, separa a cabeça do corpo. Davi falou: deixa quieto. Se até meu filho está me perseguindo agora, eu vou ligar porque esse cara está falando. Davi estava fugindo. Vai parar para matar alguém insignificante naquele contexto? Quantos de nós estamos lutando lutas erradas? Pequenas ofensas que já deveríamos ter perdoado faz tempo. Deus já falou para você perdoar e você continua lutando com aquilo. Situações que o Senhor já falou para você abandonar e você continua lutando.
Um homem de verdade, ele sabe lutar. Ele sabe quais lutas deve lutar. Não é toda luta que nós devemos lutar. Saiba, peça a Deus sabedoria para que você entenda quais batalhas você precisa lutar. Amém? Olha o que diz o Salmo 18, versículo 29. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é nossa rocha. Amém? Leia o 32 comigo bem forte. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Olha só, Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Leia 34. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Ele nos prepara, e aqui ele faz menção aos arcos mais fortes, dependendo aí da versão da Bíblia. Adestra minhas mãos de forma que eu envergo um arco de bronze. O arco e flecha eram uma das melhores armas naquele contexto, uma arma de alcance, médio longo alcance, conforme a resistência do material do arco, logicamente, mais longe iria a flecha, porém, não era fácil manusear esse arco mais resistente, ou mesmo de bronze. Mas ele faz essa comparação dizendo: o Senhor me prepara para usar as melhores armas, me capacita a usar as melhores armas. Só que, como eu disse, as melhores armas são a oração, o jejum, a palavra do Senhor. Mas esses ninguém quer. As pessoas não querem orar. Até acredita na oração, pede para alguém orar por ela, mas ela não ora. As pessoas não querem jejuar. As pessoas não querem investir tempo para aprender a palavra do Senhor, fazendo um curso, por exemplo, ao meu máximo. Não querem parar para ler a Bíblia. Nós estamos aí, graças a Deus, chegando no final de junho. Para quem está fazendo a leitura desde o início do ano, do nosso plano de leitura, já vai estar fechando metade da leitura da Bíblia. Mas quantos começaram em janeiro e pararam? Como que vai envergar um arco de bronze? Como vai manusear uma arma poderosa, se não está deixando o Senhor ensinar, capacitar? São coisas, amados, que no primeiro momento parece que não tem sentido algum. Quem lembra daquele filme Karate Kid? Quem é? Da época do primeirão, lá do Raiz. Levanta a mão aí. Isso. Eu quero lutar, não é isso? Eu quero lutar, eu estou apanhando na escola, eu quero lutar. Aí o Sr. Miyagi, o que ele fala? Vou te treinar então. E coloca ele para polir o carro, lembra? Esquerda, direita. Esquerda, direita. Aí ele obedece, vai lá limpando. Aí põe ele para pintar a cerca, lembra de pintar a cerca? Aí ele pintava de qualquer jeito, mas não, eu pulso assim. Cima, para baixo, cima, para baixo. Ele pinta toda a cerca. Aí ele termina, o Sr. Miyagi fala, o quê? Segunda mão. Vai lá. Cima, para baixo. Não faz sentido nenhum aquilo. Aí um dia ele injuria, fica revoltado, apanha na escola de novo, chega para o Sr. Miyagi. Eu não quero mais, cansei, desisti, não quero, porque eu vim aqui para o Senhor me ensinar a lutar, e o Senhor só está me fazendo de escravo. E não é isso que o diabo fala para nós? Deus está te fazendo de besta. Deus está te podando. Deus está te limitando. Está te fazendo de escravo. E aí o Miyagi, daquela fala um pouco mais grosso, igual o Gabriel Perina, né, Marcelo? Fala mais bravo. Fala, então me ataca. Ou melhor, ele ataca, né? Aí ele ataca e fala, limpa com a direita. Ele limpa com a direita, limpa com a esquerda, vai. E aí ele percebe que aqueles movimentos repetitivos que ele foi fazendo ao longo do tempo, nada mais era do que
o treinamento, a preparação. Aquelas coisas sem sentido que às vezes você vai ler a Bíblia e você termina de ler a Bíblia, parece que Deus não falou nada. Quantos já leram a Bíblia aqui, terminou e falaram, cara, Deus não falou nada? Quem aqui? Vamos ver. Nossa, mas vocês são santos demais, hein? Meu Deus do céu. Meu pastor Evans, os caras aqui são santos. Lê a Bíblia, Deus fala toda vez. Quem já leu a Bíblia aqui e parece que Deus não falou nada, assim, parece que leu jornal. Mas Deus está fazendo alguma coisa lá dentro. No mínimo, pela tua obediência. Quantos aqui já oraram e parece que está falando com a parede? Né? Não, parece que não está falando com ninguém. Mas Deus está te ensinando. Quando chegar a hora, você saberá o que fazer. Porque será algo natural. Será algo comum. Vai fazer parte da sua vida. Amém? Agora nós queremos fazer coisas especiais, extraordinárias, ou em momentos específicos. Mas não é assim que funciona. Quem está entendendo diz amém. Diz aqui, Ele é o Deus que me dá forças, versículo 32, e me protege aonde quer que eu vá, não me deixa tropeçar, Ele me treina para a batalha. E não é fácil ser treinado por ninguém. Não é fácil. Ninguém gosta, ou poucos gostam. Vamos pegar no futebol. Quem gosta de treinar? Quer é jogar, né? Se você for bom igual o Macena aqui, sem treinar, vai lá e faz gol, tudo bem, né, Macena? Mas nem todos têm esse dom, esse talento, né? Não foi privilegiado por Deus. Ou foi como igual Romário, não é verdade? Como é que o Romário falava? Treinar para quê? Você já sei o que fazer, não é verdade? Mas não gosta. Alongar, aquecer, ficar lá fazendo a mesma coisa, lá, toquinho, né? Ninguém gosta disso. Eu quero jogar bola, eu quero fazer gol, né? É ou não é? Sim ou não? Só que apenas o treinamento que vai destacar alguém. O que nós manifestamos em público é resultado do que nós fazemos no privado, no escondido. Os campeões sabem disso, os grandes nomes. Michael Jordan, né? A maioria sabe a história dele, ele treinava. E muitos que se destacaram, faziam mais ou menos isso, treinava com todo mundo, normal, pesado. Terminava o treino, o pessoal ia embora, e o cara treinava mais 1 hora, 2 horas, 3 horas sozinho. Aí na hora do jogo, quem destacava? Aí falava assim, nossa, o cara é bom, o cara tem dom, ó, tem talento. Se você orar, se você ler a Bíblia, se você jejuar, se você praticar, no momento da batalha, você sairá vitorioso. No momento da luta, do embate, da dificuldade, você terá a palavra certa, a atitude correta. Será uma bênção para você, para a sua família e para os que estão em volta de você. Amém? Quem crê nisso? Paulo fala para Timóteo, o exercício físico tem pouco proveito, ele diz. Ele não diz que não tem proveito, ele diz que tem pouco proveito. Porque como eu disse, a pessoa às vezes não dá conta de ajoelhar para orar. Então descuidado que é com a saúde. Eu não estou falando porque a pessoa tem alguma enfermidade. Ela não tem enfermidade nenhuma. É que vive tão acomodado que não dá conta de ajoelhar para orar. Mas Paulo diz, invista nos exercícios espirituais. Amém? Sabia que existem exercícios espirituais? É a leitura bíblica, é o jejum, é a oração, é o perdão, é o pregar. E quanto mais você exercitar, mais capacitado, preparado você será. Amém? Já para encerrar, abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 8.
Neemias capítulo 8. Se você encontrou, ajuda quem está perto de você aí a encontrar. Neemias capítulo 8, fala a página aí, ó. A maioria está com a Bíblia igual. Fala a página da Bíblia aí, ajuda o seu irmão. 326 nessa Bíblia aí que nós doamos. 326. Neemias capítulo 8 tem uma frase muito conhecida. Nós cantamos aqui, tem várias canções que dizem, versículo, adesivo, camiseta. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem já ouviu essa expressão? A alegria do Senhor é a nossa força. Já ouviu? Amém? Cantamos agora há pouco. Quem disse isso foi Neemias. Aqui no capítulo 8, estão num contexto de restauração. Aliás, quem fala é Esdras, mas está aqui no livro de Neemias. E Esdras foi um escriba, um grande homem de Deus. Tem o livro de Esdras. Ao mesmo tempo, conviveu ali com Neemias, que foi o homem responsável pela construção da muralha, restauração da muralha de Jerusalém. E eles estavam, para você entender o contexto aqui, eles estavam debaixo de ameaça. Eles estavam sob ameaça. Eles estavam aqui no livro de Neemias reconstruindo as muralhas de Jerusalém, ou seja, aquilo que poderia impedir um ataque inimigo. Porque o que defendia uma cidade naquele contexto? Onde não havia arma de fogo, tanques de guerra, ataque aéreo. O que defendia uma cidade? Muralha, certo? E Jerusalém estava sem muralhas, por conta que foi destruída. Agora Neemias, junto com o povo, começa a reconstruir a muralha. E Deus era com ele. É interessante que em determinado momento ele fala assim que eles eram ameaçados dia e noite, de tal forma que eles não andavam sozinhos. Fala assim para o teu irmão, não ande sozinho. Não ande sozinho. No Legendários a gente aprende que legendário não anda sozinho, amém? Cristão não anda sozinho. Fala para o teu irmão, cristão não anda sozinho. Diz que eles não andavam sozinhos. Eles não andavam desarmados, andavam com a espada o tempo todo. Eles trabalhavam fazendo a muralha e com a espada e com a trombeta perto, para soar a trombeta em caso de ataque. Ele fala que nem para tomar banho eles tiravam a espada e a roupa. Quem já ficou uns dias sem tomar banho aí? Não dá tempo nem de tomar banho, levanta a mão. Está na batalha, está na luta, tão apurado, não dá tempo. Depois você lê Neemias. Neemias é um livro que vai falar muito do teu coração de homem. Um homem que Deus levantou no momento de crise para construir e restaurar. E nesse contexto de luta, de ameaça, de pressão, muita pressão, pra você ter ideia, faziam intrigas, escreveram carta para o rei da Pérsia, que era quem dominava, falando, olha, Neemias na verdade está construindo essa muralha porque ele quer ser rei, ele quer passar rasteira, ele quer dar um golpe. Era tiro de todo lado na mente de Neemias. Pessoas próximas dele levavam as conversas para os seus inimigos. E nesse contexto, depois das muralhas prontas, eles fazem um louvor ao Senhor. Esdras lê a lei para o povo, lê a Bíblia para o povo. E eles fazem uma celebração ao Senhor, e no versículo 10 diz assim, ó, vão agora para casa. Versículo 10, vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. Leia comigo bem forte. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Amém? Este era um homem preparado, um homem que aguentava pressão, ameaças, mentiras, calúnias. Este era um homem espiritualmente preparado, porque ele ouvia a voz do Senhor. Esse era um homem fisicamente preparado, porque eles não dormiam, eles não tomavam banho enquanto a muralha não estivesse pronta.
com a espada do lado. E se precisasse puxar a espada, puxaria a espada. Preparado fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Paulo diz que o Espírito Santo santifica o vosso corpo, alma e espírito, até o dia do Senhor Jesus. Amém? Amém? Um homem precisa estar preparado para a luta, para a batalha. E quem que prepara? É Deus, é o Senhor. E através do Senhor ele luta as batalhas verdadeiras, as batalhas corretas, com sabedoria. Eu quero orar contigo nessa noite, eu quero te convocar, te animar, para que você não mais perca. E sabe, você está perdendo batalhas em casa. Quando você vê, você já estourou, já falou o que não queria falar, aí depois fica aquela cara de tacho, não sabe se pede perdão, ou sabe que tem que pedir perdão, mas não consegue. Quem sabe lá no trabalho você está perdendo as batalhas, não tem tido domínio próprio, tem desanimado. Aí vem um problema em casa, em vez de você animar teu filho, animar tua esposa, eles que te animam, porque você está já lá no chão, na lona. Em nome de Jesus, a partir de agora, o Senhor vai te preparar, vai te ensinar. Amém? Isso não é para qualquer um, isso não é para fraco. Fala para o teu irmão, isso não é para fraco. Os fracos não têm vez. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor é a nossa força. Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. Davi falou para Salomão, seja homem, seja forte. A expressão seja forte e corajoso, você vai encontrar várias vezes na Bíblia. Os fracos não têm vez. Se o Senhor não fortalecer, nós caímos. Nós somos superados. Nós somos destruídos. A alegria do Senhor, ou seja, quando nós louvamos, servimos a Ele, a alegria dEle em nós, por nós, conosco, essa alegria por te ver servindo, por te ver louvando, por te ver buscando a Ele, essa alegria do Senhor é a tua força, é a tua capacitação, é a tua fortaleza. Amém? Glória a Deus. Se você quiser se colocar em pé para orar, então. Em nome de Jesus, nenhum de nós permanecerá acomodado, encostado, apático, desanimado, escondido. O Senhor te capacita, o Senhor te dá potencial. Se você quiser orar nesse sentido, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro você vai orar sozinho aí, com as suas palavras, do seu jeito. Você vai falar com o Senhor. Quem sabe você tem tido medo, tem estado desanimado com alguma situação difícil. Quem sabe você já até largou mão, fala, você larga a mão, não quero saber mais disso. Mas você sabe que precisa fazer algo a respeito. Coloque isso diante do Senhor. Peça perdão a Ele, se tem alguma coisa a pedir perdão, peça. E depois vamos orar juntos, amém? Então fique à vontade, feche seus olhos, vai falando com o Senhor. Se quiser se prostrar, se prostre. Vai orando a Deus. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és grandioso, Tu és o Rei da glória, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que adestra as mãos, prepara